Esse é o Ancapso e nós vamos falar do deputado do Parlamento Europeu, o Dominik Tarczyński, que fez um vídeo dizendo que vai entrar com um protocolo no parlamento pedindo punições a Alexandre de Moraes, né? Ele está injuriado com a citação que foi feita a Bolsonaro lá pelo oficial de justiça quando ele estava na UTI, né? Uma coisa que realmente chamou atenção. Eu, sinceramente, não espero que isso avance muito lá no Parlamento Europeu, tá? Tem muito socialista na Europa, é difícil isso caminhar por lá. Mas isso daqui não deixa de ser uma ajuda muito importante naquilo que eu menciono para vocês, né? É importante para marcar o ponto, para mostrar para as pessoas que não adianta a Rede Globo tentar passar pano aqui, ó. A Rede Globo está dizendo que não, que o Bolsonaro que se exaltou ao ser intimado no Hospital de Justiça. Não, é um absurdo o Alexandre de Moraes ter mandado intimar o cara dentro de um hospital, pô, uma coisa que não tem sentido nenhum, né? Uma coisa que nunca aconteceu, até proibido pela lei, né? E tá ficando claro para todo mundo esses abusos do Alexandre de Moraes. É como a gente falou no último vídeo, né? Fica o pessoal da esquerda todo falando assim, não, porque isso daí é perigoso, porque pode dar a impressão de que tá perseguindo mesmo o Bolsonaro e coisa e tal. Porra, tudo que o Alexandre de Moraes faz dá a impressão que ele está perseguindo o Bolsonaro, é porque ele está perseguindo o Bolsonaro mesmo, né? Então essa fala do deputado Tarczyński é muito importante nesse sentido, mostra que pessoas isentas, pessoas que não têm a ver com a política brasileira, enxergam essa coisa e veem o absurdo da forma correta. Não importa o quanto que os jornais tentem dizer que não, que o errado era o Bolsonaro, como ele ousou estar doente, né? Como ele pode estar doente. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Manjadores da Sunguinha do Peter, Sai Cachorro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a gente já fez um vídeo sobre isso ontem, falando sobre os absurdos dessa citação. Já falamos que ela é ilegal, a lei fala que não há necessidade de citar um doente, né, a menos que seja para decurso de prazo. O caso acabou de acontecer agora, né, a denúncia contra Bolsonaro acabou de acontecer agora. Então, esse negócio de ficar, tinha que citar agora, é parte da estratégia do Alexandre de Moraes. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos também. Ele está correndo contra o tempo, ele sabe que à medida que forem chegando as eleições de 2026, ele perde apoio muito rápido e o Bolsonaro ganha apoio muito rápido, porque só quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Então, à medida que for chegando 2026, ele não consegue fazer mais nada com o Bolsonaro. Virou uma corrida contra o tempo. O Alexandre de Moraes quer correr muito para condenar o Bolsonaro nessa história, daí a pressa dele de fazer essa citação. É um absurdo fazer esse tipo de coisa, nada justifica, mesmo com essa pressa toda dele. Ele poderia esperar 2 semanas, o Bolsonaro já deve ter alta semana que vem ou na próxima semana, então não haveria necessidade dessa citação no hospital, né? Então isso é um absurdo, claramente é um absurdo, mas de novo, tá esse pessoal todo querendo correr com esse processo contra o Bolsonaro, uma coisa que é totalmente antijurídica, né? E o deputado polonês falou que são decisões inaceitáveis e pediu sanções contra Moraes. Ele disse que vai... aqui, ó, acabei de ver o vídeo do presidente Bolsonaro no hospital visitado pelo oficial da Justiça. Isso é inaceitável, é por isso que decidi reagir. A União Europeia precisa tomar providências agora, né? Ele falou que vai entrar com um requerimento para punições contra o Alexandre de Moraes na União Europeia. Isso tem chance de prosperar? Olha, chance de prosperar tem, mas a verdade é que é pouco provável. Embora exista uma grande quantidade de deputados conservadores lá no Parlamento Europeu, tem muita gente socialista também que vai barrar esse tipo de coisa. Então é pouco provável que isso prospere por lá. Mas isso mostra como que a reação externa ao que aconteceu aqui no Brasil prescinde de lado, né? Ou seja, mesmo o cara que não tem nada a ver com os conservadores aqui no Brasil, não tem nada a ver com Bolsonaro, acaba percebendo o absurdo que é isso daí. Isso é mais um tiro na água do Alexandre de Moraes, é mais um erro que ele comete, né? O outro erro que já foi apontado também foi o caso da Débora Rodrigues, né? A moça que escreveu lá e perdeu Mané na estátua lá no dia 8 de janeiro. De novo, pena de 14 anos de cadeia para a mulher. Furou a bolha. O povo... Lembra sempre que a gente tem que sempre considerar que a população brasileira tem ali uma parte que é bolsonarista mesmo, que não vai mudar de ideia, uma parte que é lulista mesmo, que não vai mudar de ideia, mas a grande área de batalha é o centro, são aquelas pessoas que não estão muito interessadas nesse assunto, não estão assistindo o meu canal, elas não estão interessadas nisso daqui. Mas
eventualmente algum assunto fura a bolha, chega nessas pessoas, e quando chega esse tipo de assunto nessas pessoas, claramente o pessoal percebe, caramba, é um absurdo, né? Como é que condena uma mulher a 14 anos de cadeia porque ela escreveu um negócio com batom na estátua, né? Assassino no Brasil não pega 14 anos de cadeia. Você sair hoje de casa e matar uma pessoa na rua, você não vai pegar 14 anos de cadeia pela lei brasileira. E, no entanto, deram 14 anos para ela porque ela escreveu com batom na estátua, perdeu o mané, um batom que sai com água, que no dia seguinte já tinham tirado aquilo ali, não causou nenhum dano no final das contas. Enfim, um caso claramente absurdo, de muitos casos claramente absurdos nessa sina do Alexandre de Moraes, que está fazendo de tudo para reviver o PSDB, para voltar o PSDB a ter relevância no Brasil. Ele não vai conseguir fazer isso, até porque ele está contando com uma coisa que não existe mais, né? Ele está contando com um fato consumado. O que ele espera é condenar Bolsonaro rápido, porque aí na visão dele, não, temos um fato consumado. Bolsonaro era golpista, tá vendo aqui? Ele foi condenado pelo STF, então pronto, tá confirmado que teve o golpe. Agora ninguém mais pode questionar que teve o golpe do Bolsonaro, porque tá confirmado pelo STF que teve o golpe, pronto, e vamos seguir para frente. E quem falar em qualquer coisa contra é fake news, vai ser punido pela lei das fake news e não sei o que. Mas a lei não existe. Não existe, mas vai ser punido do mesmo jeito, porque é assim que o Alexandre de Moraes está tratando a coisa, né? Ele está contando com esse efeito do fato consumado. De novo, para gente que é bolsonarista, isso não vai mudar nada. Para o pessoal petista, não vai mudar nada. Mas para o pessoal que está no meio do caminho, pode falar, não, o STF condenou ele pelo atentado, condenou ele pelo suposto golpe, então é porque teve golpe mesmo e coisa e tal. Lembra, esse pessoal é o pessoal que não está interessado, não está vendo a coisa. Só que a cada erro que o Alexandre de Moraes comete em termos de explicitar a perseguição dele contra o Bolsonaro, até esse pessoal do meio do caminho começa a perceber que olha só, tá estranha essa coisa, né? Tá realmente estranho isso daí. Por que foi citar ele na coisa aqui? Por que foi citar no hospital? Precisava disso, né? Pra que essa correria toda, né? O processo do Lula levou 6 anos até colocarem o Lula na cadeia, né? Levou 6 anos e depois descondenaram tudo, né? Voltaram atrás em tudo, né? O Bolsonaro, o processo dele começou em novembro. Novembro, não tem um ano ainda o processo dele, já quer condenar, não, já quer botar na cadeia, já quer terminar tudo e coisa. O Mensalão levou 4 anos para ser julgado, o Petrolão levou 6 anos para ser julgado e nunca foi no final das contas, porque, de novo, o STF torpedeou a coisa toda, né? Ou seja, no final das contas, esses são os absurdos que a gente está vendo. Cada vez mais, a cada erro, nessa ânsia do Alexandre de Moraes de correr com o processo, de condenar Bolsonaro rápido e coisa e tal, ele acaba gerando esses erros que mostram para a população que tá tendo perseguição mesmo, né? Até o Matheus Leitão chegou a falar isso, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Até o Matheus Leitão, o filho da passadora de pano oficial do governo, né, da Miriam Leitão, falando que não, mas essas coisas, o Alexandre de Moraes dá a impressão de que ele tá perseguindo o Bolsonaro, tá ajudando a narrativa bolsonarista e coisa e tal. É curioso, né? Tudo que o Alexandre de Moraes faz ajuda a narrativa bolsonarista. Será que é porque não é uma narrativa, porque é verdade, né? E essa é a grande vantagem da era da informação descentralizada. Se houve uma época no passado em que realmente esse efeito do fato consumado se confirmava, né? Por quê? Porque você tinha só um canal de comunicação, então a televisão colocava isso como um fato consumado. O cara que ganhou a guerra, pronto, acabou. Ele que escreve a história, daqui para frente não interessa o que aconteceu. No passado ele ganhou a guerra e acabou. Bolsonaro está condenado. É isso que o Alexandre de Moraes espera. Ele está correndo atrás desse prêmio. Ele acha que no momento que eles condenarem Bolsonaro, botarem Bolsonaro na cadeia, vai fechar uma chave, ninguém vai discutir mais isso e acabou o assunto e coisa e tal. Só que isso era um fenômeno do passado, isso acontecia antes das redes sociais. Isso não acontece mais agora. Por mais que a Rede Globo certamente vai criticar Bolsonaro, já está criticando aqui, olha só que coisa aqui. Não, porque Bolsonaro se exaltou ao ser intimado no Hospital Provincial de Justiça. Ou seja, o absurdo não foi o Alexandre de Moraes ter mandado a mulher intimar o Bolsonaro. Não, o absurdo foi que ele ficou chateado por ser intimado no hospital contra a lei, contra todos os princípios morais, contra toda a lógica, né, da coisa, né? Enfim, não adianta o Globo fazer isso daqui porque, de novo, né, a população cria a sua própria imagem. E é uma imagem muito poderosa. Ver o Bolsonaro todo fudido aqui na cama de hospital, todo mundo sabe que ele teve uma cirurgia pesada, uma cirurgia de 12 horas, durou muito mais do que se esperava. Ele tem um quadro complicado, né? E com isso ser intimado, que é uma coisa que estressa a pessoa, né? Por mais que ele esperasse isso, ele sabia do resultado do julgamento, ele sabia que seria intimado dessa ação penal, mas
Pra quê? Né? E outra coisa que eu levantei também, ele tinha advogado constituído nos autos, por que não intimou o advogado dele? Pô, intimou o advogado dele, pronto, resolvido o problema, não tem nenhum questionamento isso daí. Ou seja, foi mesmo uma coisa para causar estresse ao Bolsonaro. E até na visão do pessoal da esquerda ficou estranha essa coisa toda, né? A ponto de que o STF precisou emitir uma nota dizendo que é porque ele fez uma live, então isso justifica, sendo que também isso não tem princípio legal nenhum por aí, né? O fato é que o Dominique Tarczynski falou que acha um absurdo isso daí, mandou essa mensagem para o povo brasileiro, tá aqui a mensagem dele. Eu não vou tocar tudo, ele tá falando em inglês, mas ele diz aqui ó, que você não está sozinho, nós estamos agindo contra essa perseguição, tentaram fazer com o Trump isso, o Parlamento Europeu, os conservadores do Parlamento Europeu vão correr atrás disso também. De novo, o que eu falo para vocês, esse problema quem tem que resolver somos nós brasileiros. É ótimo ter a ajuda do Parlamento Europeu, é ótimo ter a ajuda do Trump, eu espero que essa ajuda chegue realmente, mas quem vai resolver isso vamos ser nós aqui no Brasil mesmo. E como é que nós vamos resolver isso? Elegendo um candidato de direita em 2026. Isso é o fim do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque se a gente eleger um candidato de direita em 2026 e fizermos um Senado e um Congresso fortes em 2026, a coisa começa a mudar. O próximo presidente vai indicar 3 ministros do STF. Tendo o Senado, pode também tirar um ministro do STF e botar outro de direita por lá. E aí a gente pode ter uma maioria de direita no STF antes de 2030. E aí, meu amigo, aí a coisa vai mudar. Aí o Alexandre de Moraes vai ter que responder pelos crimes que ele está cometendo. Esse papo, essa corrida para chegar ao desfecho, chegar ao fato consumado que ele espera chegar, isso não vai acontecer nunca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.